Olá, pessoal! Eu sou a professora Ângela e o tema da nossa aula, domínio e imagem de uma relação. Mas o que é uma relação? Antes de nós vermos domínio e imagem, vamos entender o que é uma relação. Dados dois conjuntos A e B, uma relação R de A em B, denotada a função R de A em B, é qualquer subconjunto do produto cartesiano AB, A cartesiano B. Então, o que vem a ser esta relação? Para nós entendermos esta definição, vamos observar aqui esta tabela. Por quê? Porque esta relação pode ser apresentada por um diagrama de Venn ou por um plano cartesiano. E esta tabela vai nos fazer entender como que eles podem ser apresentados. Então vamos pensar aqui num conjunto A formado pelos elementos 1, 2 e 3. E vamos pensar num conjunto B formado pelos números, pelos elementos 2, 3 e 4. Qual será esta relação? Para nós fazermos a relação deste conjunto A, que possui esses elementos que estão aqui na coluna do X, com os elementos que estão aqui na coluna do Y, vamos pensar em uma expressão que nós podemos chamar de função y igual a 1 mais x. Então vejamos que aqui nós temos uma expressão que o y, ou seja, o valor do y vai ser igual a 1 mais x. E esse x vai ser uma variável, ou seja, este x eu posso substituir ele por qualquer número, que nesse caso serão esses números aqui. Então, quando eu tenho aqui 1 mais x, substituindo o x nesta linha por 1, nós vamos ter 1 mais 1, 2. Então, para esta relação aqui, para esta função, nós vamos ter que quando x for 1, o y será 2. E quando x for 2, 1 mais 2, 3. E quando o nosso x for 3? 1 mais 3, 4. Numa situação cotidiana, como que nós podemos comparar esta situação? Vamos supor que você tenha R$1. Você tem uma moeda de R$1. E aí você ganha mais um. Com quanto você fica? 2. Suponhamos que você tem uma moeda de R$1, ganha R$2. Com quanto você fica? 3. A mesma moeda, você tem R$1, ganha 3. Com quanto você fica? 4. Então, é esta relação que nós vamos trabalhar aqui, do conjunto A, que são os elementos que estão aqui na coluna do X, com o conjunto B, que são os elementos que estão aqui nesta coluna do Y. E eu disse para vocês que esta representação pode ser feita em forma de diagrama de Venn. O que é o diagrama de Venn? São esses dois círculos aqui, olha, esses dois balões que nós temos. Ou então, em um plano cartesiano. Pelo diagrama de Venn, como que nós podemos observar isso? Vejam que na tabela, quando o x é 1, quanto que é o y? 2. Olha esta relação aqui, quando o x for 1, o y é 2. Quando o x for 2, o y é 3. x2, y3. Quando o x for 3, o y é 4. 3 e 4. Quem é o domínio e quem é a imagem? Agora nós já conseguimos falar. Domínio serão os elementos que estão nesse conjunto A. E a imagem? A imagem é esta relação aqui, ou seja, esses números que estão aqui no conjunto B. Todo o conjunto B, nós podemos falar que é o contradomínio. Porém, a imagem é esta relação de todos os elementos que estão aqui em A com esses elementos que estão em B. No entanto, que B poderia até ter mais elementos, porém a relação seria o 1 com o 2, o 2 com o 3 e o 3 com o 4. Ou seja, o domínio seriam esses números e a imagem esta relação aqui. E no plano cartesiano, como que nós podemos observar isso? Observem que esta relação gerou aqui um novo conjunto, conjunto R. E este conjunto R, nós vimos que é um produto cartesiano do conjunto A com o conjunto B. Então, se é um produto cartesiano, o que nós temos aqui? X e Y. Então, olha o par aqui, 1 e 2.
2 e 3, e 3 e 4. Então, olha, 1 e 2, 2 e 3, e 3 e 4. Percebam que nós temos aqui pares ordenados. Um par ordenado é formado por uma coordenada x e uma coordenada y. E isso nós podemos identificar como pontos no plano cartesiano. Então, esta relação também pode ser indicada aqui graficamente. O ponto 1 e 2, x1, então nós temos aqui x1, y2. Depois os pontos 2 e 3 e 3 e 4. 2 com 3 e 3 com 4. Então nós podemos ver que esta relação ela pode ser representada em diagrama de Venn e também num plano cartesiano. Lembrando que esta relação forma um novo conjunto. E esse conjunto R também vai formar dois novos conjuntos, o domínio e a imagem. O domínio nós temos que domínio é um conjunto formado pelos primeiros elementos de cada par ordenado. Quem são os primeiros elementos de cada par ordenado? O x, olha aqui, domínio de R. Domínio de R é quem? Domínio da relação. 1, 2 e 3. 1, 2 e 3. E a imagem? Quem é o conjunto imagem? Imagem é o conjunto formado pelos segundos elementos de cada par ordenado, ou seja, por quem? Pelo y. Então, nós temos aqui a imagem de R, um novo conjunto, 2, 3 e 4. Resumindo, nós temos o domínio e a imagem de uma relação. A relação ela pode ser obtida pelo produto cartesiano de dois conjuntos e a partir deste produto cartesiano nós temos aqui uma relação. Esta relação nós vamos ter mais dois conjuntos. Quais são eles? Domínio. Domínio é representado por todos os elementos do primeiro conjunto. E a imagem, que é representado por todos os elementos do segundo conjunto. Lembrando que eles podem ser representados tanto em diagramas de Venn, quanto também em um plano cartesiano. Muito obrigada e até mais!